Oi, meus caros. Eu queria continuar conversando com vocês sobre filosofia, especificamente sobre a filosofia aristotélica e mais especificamente sobre a ética de Aristóteles, continuando um vídeo passado acerca desse tema. Mas antes eu queria pedir aquele pedido clássico, digamos assim, né? Curte, compartilha, comenta, se inscreve, que ajuda o canal. Bom, vamos lá, vamos continuar. No outro vídeo, eu comentei com vocês que a ética de Aristóteles ela é chamada eudaimônica. Por quê? Porque ela tende à felicidade. Eudaimonia, felicidade no grego. E a felicidade seria, portanto, o telos, a finalidade da vida humana. Porém, faltou explicar o que Aristóteles diz sobre como é que nós devemos proceder para atingir essa felicidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Aristóteles ele explica que a natureza humana ela é racional, né? Daí a famosa frase: o homem é um ser, um animal racional. Então, pois bem, para nós sermos felizes, nós devemos viver de acordo com a nossa natureza racional. Se dirigirmos as nossas vidas, as nossas ações para um sentido oposto ou diferente da nossa natureza, nós não seremos felizes. E por quê? Porque nós estaremos pervertendo a nossa natureza, desvirtuando a nossa natureza. Então, a perversão da natureza, o desvirtuamento da natureza resultaria no quê? Na infelicidade. Mas, veja, embora toda ação humana pretenda a felicidade, fato é que nem toda ação humana leva à felicidade. E isso acontece quando o homem inverte a ordem das coisas, tomando o meio como se fosse um fim. Por exemplo, o dinheiro ele é um meio que pode me ajudar a ser feliz, mas não é um fim em si mesmo. Os prazeres são meios. Os prazeres podem ser os prazeres sexuais, os prazeres de uma boa mesa, de uma boa comida, os prazeres dos bens. Eles podem nos ajudar a atingir a felicidade, mas eles não são fim em si mesmo. Porém, se eu tomo esses prazeres como um fim em si mesmo, eu não vou atingir a felicidade. Por quê? Porque eu estou desvirtuando esse caminho. Então, Aristóteles diz que todos esses prazeres eles devem ser usados, porém devem ser usados com moderação. E é aqui que entra a famosa virtude tão valorizada por Aristóteles, que é a prudência. Prudência é frônesis no grego. Prudência ou frônesis é a virtude de saber agir com um reto discernimento, com equilíbrio. É o famoso justo meio, não é? O exemplo talvez facilite. O que seria um homem que tem a virtude da coragem? Veja, a coragem ela é, portanto, uma virtude, mas um homem exageradamente, exacerbadamente corajoso, ele se torna temerário. Nós diríamos, talvez numa linguagem mais popular hoje, o famoso boçal, né? Já um homem que ele carece da coragem, ele se torna o quê? Um covarde. Então a coragem, ela é aquela virtude na medida em que ela é equilibrada. Nem coragem demais, o sujeito se torna temerário, nem coragem de menos, o sujeito se torna um covarde. Então, o homem deve agir dirigido pela sua natureza racional. Desse modo, ele será virtuoso, agirá com frônesis, com prudência, terá equilíbrio, justo meio em suas ações, não é? Assim, podemos entender que na filosofia aristotélica, a finalidade da vida humana estaria numa vida virtuosa. Vida virtuosa seria uma vida feliz. O homem feliz é o homem virtuoso. A virtude, ela se desenvolve para Aristóteles pelo hábito.
Ninguém é honesto, ninguém é fiel, ninguém é corajoso. Se eu faço de vez em quando honestidade, eu não sou honesto. De vez em quando eu sou fiel, eu não sou fiel. Eu preciso tornar isso um hábito. E aí eu desenvolvo essa virtude. Essa virtude se enraiza em mim. Ninguém se torna virtuoso sem o hábito, sem tornar a virtude um hábito. Portanto, a virtude precisa ser praticada. Isso aqui é importante, por quê? Porque, veja, pegando aqui um exemplo bem básico, ninguém sabe nadar teoricamente. Se você não cair na água, não adianta você saber teoricamente todas as técnicas de natação. Você precisa cair na água e habitualmente praticar natação. Aí você aprende a nadar. O mesmo vale para as virtudes. Esse hábito precisa ser desenvolvido no contexto, diz Aristóteles, de uma comunidade. Daí a importância da comunidade política. Por quê? Porque o homem é um ser social, diz Aristóteles. É difícil qualquer pessoa se tornar uma pessoa honesta se vive entre pessoas desonestas, entre pessoas corruptas, entre ladrões. Para reforçar o hábito da virtude, é necessário viver entre virtuosos. O fato é que o homem precisa ter uma comunidade que o ajude educacionalmente no desenvolvimento desses hábitos. Vamos resumir? A finalidade da vida humana é a felicidade. Esta só será atingida se o homem viver virtuosamente. E o homem só vai viver virtuosamente se seguir a natureza racional, desenvolvendo os seus bons hábitos. Esses hábitos são cultivados numa comunidade, né? E assim o homem atinge a felicidade. Espero que esse videozinho tenha sido útil a você. Um abraço, até a próxima.